Bom, nesse vídeo, o Adaga, como um processador de texto, que trabalha expondo, através das descrições, as emoções humanas e sugerindo possíveis transtornos mentais, não poderia estar distante em se tratando da inteligência emocional. Mas nesse vídeo nós vamos trabalhar também as mentes do futuro e as inteligências múltiplas. E vamos identificar a inteligência emocional nessas duas áreas e também as emoções. Mentes, inteligências e emoções. Bom, foi em 1990 que John e Peter apresentaram o trabalho sobre a inteligência emocional. Um trabalho bem interessante, onde resgata a base emocional como um fator principal para o aprendizado e a estrutura, o equilíbrio mental das pessoas. Basicamente, existem 5 itens que nós vamos estar abordando aqui sobre a inteligência emocional. Em seguida, Gardner, ele mudou a forma de pensar sobre a inteligência. Ele percebeu que a inteligência emocional era um dos itens que estaria bem posicionado em sua teoria sobre as inteligências múltiplas. E com isso ele avançou um pouco mais, ele foi muito feliz também nessa parte, fez toda uma colocação sobre as 5 mentes do futuro, que são a disciplinada, a sintética, a respeitosa, a ética e, por fim, a criativa. Claro que ele poderia ter colocado outras mentes, mas não importa a quantidade de nomes que se coloca e de uma forma específica. O que importa é que essas 5 mentes você pode buscar qualquer outro tipo de situação e encaixar dentro dessas mentes do futuro, que o objetivo é sempre fazer com que o homem se desenvolva em equilíbrio emocional, mente, corpo e alma. E o interessante é que o Adaga, ele pode contribuir, e vai ser apresentada exatamente essa contribuição como uma das bases do Adaga, é a descoberta das emoções através da descrição que a pessoa faz dela mesmo ou de uma outra pessoa. E no relatório ele apresenta sobre essas áreas de um projeto, escola socioemocional ou empresa socioemocional, dinâmicas que possam fazer com que os interlocutores aproveitem o máximo dessas referências que se faz sobre as emoções, a inteligência emocional, as múltiplas inteligências e, por fim, as mentes do futuro. Mente disciplinada. Então, está dividido em 2 critérios. Primeiro, é acumular conhecimento em áreas básicas. Quais são as áreas? História, geografia, ciências, matemática, informática, língua portuguesa, língua inglesa, filosofia. Então são essas áreas que a pessoa precisa acumular conhecimento, precisa compreender a física e a química, para que ela não cometa erros, não emita opiniões desconexas, esteja em posições que ela possa ter um diálogo sobre a situação política, socioeconômica da sociedade. Critério 2. Dominar a forma de pensar significa, além das áreas de conhecimento, é necessário compreender um pouco a ciência. Então é fazer análises, não tomar decisões de imediato. É pensar como um cientista, como um filósofo, como um historiador, um matemático. De acordo com a determinada situação, é tentar buscar a base daquilo que está sendo apresentado. O porquê é o questionamento, é saber perguntar. É uma questão socrática, é a descoberta, o conhecimento, ele avança a partir do momento que você saiba fazer os questionamentos, mesmo que ele seja simples, e aquela resposta faça sentido para você ou até mesmo para gerar novos questionamentos, mas os questionamentos no sentido de avançar, de compreender o que está sendo analisado. Isso é interessante porque vem de encontro com o valor do Adaga, que é o diálogo. Ele é essa troca de ideias, troca de conhecimento, é este aprendizado, é esta forma de perguntar, de ouvir o problema de alguém que está necessitando, por exemplo, de uma ajuda. É claro que são diversos motivos que há sobre o diálogo. Um outro seria o professor ou o empregador compreender o anseio
o sonho da pessoa com que você está tendo esse diálogo. A mente sintética, ela depende da mente disciplinada, porque após a pessoa ter uma mente treinada, o próximo passo é a possibilidade da discriminação das informações importantes. Ou seja, as ideias, elas vão estar entrelaçadas. Então, o aprendizado, o conhecimento, ele não é segmentado. Então, você não aprende física sem imaginar que ela está envolvida com a geografia, com a história, com a geografia, com a história, com o português. Então, você sai daquele mundo de disciplinas, passa para um mundo de transdisciplina, no campo das ciências. Então, todas as ciências estão conectadas. Por exemplo, um físico, ele pode descobrir coisas interessantes, qualquer uma outra disciplina. Então, é importantíssimo que essa conexão de ideias no campo da ciência pode fazer com que a pessoa tenha análises mais coerentes. Novamente, isso está dentro do próximo a um valor do educar, que é a compreensão. Para que isso possa acontecer, então é necessário ter o respeito, a reflexão e a cultura. Então essas três pernas, respeito, reflexão e cultura, elas formam a base para a compreensão. Mente respeitosa. Gardner citou a mente respeitosa como aquela que aceita e acolhe de bom grado as diferenças, adversidades, independente da crença, da raça, do credo, mas ele entende o indivíduo como um ser humano. E isso que é importante, porque é isso que distingue cada uma das pessoas. E sempre há informações importantes a serem aprendidas com essas novas pessoas. Então estas não representam nenhuma ameaça para o bem-estar da própria pessoa. Pelo contrário, é necessário enxergar o ser humano como algo complementar a você, algo que vai continuar na nossa existência. Então, é necessário pensar no campo da ciência, você consegue pensar em soluções para a posteridade. Então, a mente respeitosa tem o ser humano para a sua posteridade e não individualmente ou somente a sua família e somente dentro da sua casa. Então, ela é capaz de trabalhar em harmonia com pessoas de diferentes opções de vida. E, novamente, o valor que está próximo à mente respeitosa é a compreensão. Então, é o respeito, é a reflexão e a cultura. Entenda essas três bases como um triângulo, onde as informações circulam em cada um desses vértices. Passam pelas arestas em duplo sentido e se conectam. As informações, elas trafegam entre esses três pontos básicos. Mente ética, ela tem como fundamento os princípios morais. Então, antes da pessoa fazer algo para alguém, é necessário se colocar no lugar dessa pessoa e perguntar: eu gostaria que isso acontecesse comigo? Se uma situação é comum para ela, tem que questionar, avançar um pouquinho além da visão do indivíduo, de onde ele veio, do ambiente familiar, a sua cultura. Eles aceitam esse tipo de situação? Se não aceitam, é necessário ter criatividade, você buscar outro caminho para poder chegar mais próximo, atingir essa pessoa de uma forma salutar. Então, é interessante porque você pode até se inspirar em outras figuras que possam apresentar esses modelos de comportamentos positivos, esses modelos de comportamento ético. Mas é sempre importante saber que esse tipo de comportamento, ele começa pelo lar. São os valores familiares que colocam essa pessoa num determinado patamar ao ponto de tentar enxergar. Quando isso não acontece no lar, ela tem que aprender isso fora, e é mais demorado porque se carrega alguns costumes, alguns vícios de não fazer essa análise além do indivíduo. Então, a responsabilidade não fica para a escola, porque a escola apresenta isso, mas a pessoa recebe essa informação como uma teoria. Então é necessário criar certas dinâmicas, certos mecanismos para que eles se aproximem o mais
próximo da prática e desta prática a pessoa sentir numa cadeia de emoções e o valor que está próximo à mente ética, o valor de educar é a compreensão novamente. Então nós estamos falando sobre exatamente isso, sobre respeito, sobre respeito, reflexão e cultura. Mente criativa. Então Gardner descreveu a mente criativa como a mente do aventureiro. Então é a mente que, apoiado do aprendizado por meio da disciplina e pela capacidade de síntese, ele pode avançar além de onde ele pode ter sonhado. Então ele tem que estar sempre preparado a atingir o seu sonho. Ele pode sonhar distante e achar que aquilo somente é um sonho, e de repente acontece alguma coisa e ele se encontra naquele sonho, e como que ele vai agir? Ele pode ficar perdido com todas aquelas coisas que estão acontecendo, que não foram previstas ao atingir o seu objetivo. Então, a mente criativa alcançar os seus objetivos. E é claro que essa evolução está junto com a organização de sua vida e dos seus amigos e de suas emoções, para que ele possa conseguir estar estruturado nesse momento. Então, esse também é um dos valores do Colégio Educar, a ação. A ação, ela tem como base a criatividade, a evolução e a organização. Novamente, é preciso pensar nesses três bases, tendo o valor ação como um triângulo. Cada vértice e as arestas desse triângulo são sentido duplo. Então as informações elas são trocadas constantemente entre esses três pontos da criatividade, evolução e organização. Inteligências múltiplas. Gardner pensou de uma forma bem interessante sobre as partículas elementares que poderiam descrever as múltiplas inteligências. Ele pensou em 8 itens. Então, o espacial, visual, que é compreender a imagens, é analisar o que determinados atos, determinadas ações são gráficos, produções gráficas. Então eu vou um pouco além ao ponto de analisar o visual e extrair informações de algo que você está vendo, procurar um pouco além do óbvio. O segundo, verbo linguístico, seria a análise das informações. Isso está voltado à linguagem. É você buscar a leitura para melhorar a sua escrita, descrever situações, conseguir, através do seu espaço visual de uma análise, você conseguir buscar informação e descrever as informações que você necessita diante daquela imagem. As relações interpessoais, reconhecerem sentimentos e motivações de outras pessoas. Então você, por exemplo, professor, olhar para o aluno e perceber que o aprendizado dele está decaindo em função de algo que está incomodando. Então é possível se aproximar desse aluno para descobrir o que está acontecendo. É possível uma empresa se aproximar de um funcionário e descobrir por que desse funcionário não está sendo a mesma. É necessário ter essa visão e chegar ao campo das emoções. Intrapessoal é o autoconhecer, conhecer também as suas emoções, sentimentos, seus limites, a sua personalidade. É bem interessante isso porque esses 2 itens, eles estão muito à inteligência emocional. E o Adaga também pode trabalhar de uma forma bem intrínseca a esses 2 itens, porque fala sobre sentimentos, emoções, e a partir do momento que ele faz uma descrição sobre a forma como ele se encontra naquele determinado momento, usando essa base linguística, vai ser possível a Adaga a presença. O próximo item é o naturalista. Respeitar a natureza, o seu contexto no universo. Então, não podemos pensar na Terra distante do universo, não. Ela está inserida no universo. O que se faz na Terra reflete no universo. Precisamos ter esse conceito. Então, o que se acontece comigo mesmo reflete na Terra. O que faz comigo mesmo reflete no próximo, a minha pessoa. Nas pessoas próximas, às vezes não quer dizer que você já são os seus amigos, os seus familiares, mas são pessoas que estão te observando, porque você é um modelo, de alguma forma, para uma outra pessoa. Então é necessário respeitar e conhecer os fenômenos naturais, respeitar os animais, as plantas, ter conhecimento sobre a sustentabilidade. É compreender e utilizar o corpo de forma saudável. Nesse sentido, buscar a saúde mental perfeita ao seu corpo. Então, sempre buscar o equilíbrio das emoções negativas, sempre buscar o fortalecimento das cadeias, das emoções
positivas. É necessário reconhecer as definições das emoções e se isso está relacionado à saúde mental, saber se as suas ações são semelhantes a alguma determinada fobia, algum determinado transtorno mental. Então é necessário buscar um especialista para se tratar. O musical, produzir e compreender diferentes tipos de sons. Necessariamente não precisa você saber tocar alguma coisa, mas você ouvir a música, você ir aquele momento de nostalgia, de saudades, te reflete a um determinado local, uma determinada situação emocional. Por fim, lógico-matemática. É utilizar a matemática no seu dia a dia, desenvolver equações, efetuar cálculos, resolver problemas de lógica do mundo real. Isso é bem interessante porque você precisa compreender, elas se comunicam. A base das ciências é a observação do mundo real. Então é necessário observar o mundo real e perceber que é possível fazer algo para melhorar determinada situação, saber a importância das ciências, nesse caso da matemática, entender que a tecnologia precisa avançar para a sobrevivência do nosso planeta, sobrevivência. Inteligência emocional. Nós vamos falar aqui sobre 5 itens que eu vou chamar de base da inteligência emocional. O primeiro é o autoconhecimento. Então é ter conhecimento sobre as suas emoções, as emoções positivas, as emoções negativas, de uma forma geral. É importante conhecer habilidades e seus limites. Então você precisa saber até onde você suporta determinada situação, até onde você consegue chegar para alcançar os seus objetivos, para realizar os seus sonhos. O segundo item é controle emocional. Antes que você conhece as suas emoções, você entende como equilibrá-las, então você tem o controle dessas emoções, você pode trabalhar o controle delas. E se você trabalha o controle delas, você consegue estar caminhando em direção a uma saúde mental perfeita. Terceiro item é a consciência. Então é necessário ter uma percepção da sua importância no contexto, tá? No seu trabalho. Você não pode imaginar que você não é importante e que é substituível. Não, cada pessoa é insubstituível. O que acontece é que os atos, as ações pragmáticas de determinada pessoa, sim, elas são substituíveis, mas a essência daquela pessoa ela não é substituível. A cultura e os desejos, eles devem seguir sempre além dos limites territoriais impostos. Você deve sempre sonhar alto, trabalhar e pensar em alcançar, através da busca do conhecimento, alcançar os seus objetivos. Gestão das relações. Esse item está relacionado aos limites de cada indivíduo. Este item está relacionado aos limites de cada indivíduo. Cada indivíduo tem um limite único, que é somente dele. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue avançar naquele momento, porque alguma outra coisa está impedindo ela de avançar. Mas depois de um diálogo, da busca de um equilíbrio emocional, ela consegue avançar. Bom, na gestão das relações, você não pode pegar o seu limite, a sua capacidade e transferir para outras pessoas. Não. É necessário que você cause empatia e que as pessoas tenham o tempo determinado para poder executar determinadas tarefas, determinados processos. Não é interessante fazer generalizações na tomada de decisão. Então, na gestão das relações, não utilize o genérico, o que acontece com todos, para que eles possam alcançar seus objetivos. Não, é importante a generalização, mas é necessário saber que ela tem as suas dificuldades de acordo com cada limite de cada pessoa. O último é a motivação. É a terapia como a base dessa motivação. A terapia, eu estou me referindo às relações humanas, às palavras, à descrição, ao diálogo, aos valores de educar, ao diálogo, à compreensão e à ação. É o reconhecimento pelo trabalho, cuidado, é importante ter gratidão. Gratidão é importante quando você tem um reconhecimento de que através de um lugar que você está envolvido, você alcançou. Claro que tem o seu mérito, sem dúvida nenhuma, de estar em determinados lugares. Há uma gratidão
a pessoa ou a empresa. Não, a gratidão é além disso, é emocional, é de você ter escolhido, de você ter se encontrado, ter realizado os seus sonhos. Inteligência emocional, todos os itens, eles estão relacionados às emoções, e o Adaga ele pode realmente contribuir muito com essa busca da informação sobre as emoções, apresentação das emoções de acordo com a descrição individual ou grupo, e sim fazer o link das emoções com cada um desses itens da inteligência emocional. Conclusão. Foi apresentado breve informação sobre as mentes do futuro, sobre as múltiplas inteligências, a inteligência emocional, e o interessante é que foi feito um link entre essas três áreas, ligado ao Adaga, que tem como um de seus fundamentos justamente ações humanas através da descrição, através de um texto. No Adaga você pode tanto escrever como falar no microfone, e ele transforma em texto, e aí ele utiliza o processamento para poder encontrar as emoções humanas ou sugerir possíveis transtornos mentais. O objetivo é sempre a saúde mental perfeita do indivíduo.